Olá, tudo bem? Vivendo presa em um casamento abusivo, essa mulher comum saiu uma noite apenas para comprar presentes de Natal, mas acabou sendo caçada por uma quadrilha em uma floresta esquisita. Agora, sozinha, ferida e sem ter para onde fugir, ela vai precisar enfrentar um verdadeiro pesadelo e descobrir até onde é capaz de ir para sobreviver. Mas o que ninguém imagina é que se ela sobreviver essa noite, alguém dentro da própria casa também vai pagar caro. O que é que você comprou pra mim? Nada. A história começa mostrando Della Myers em casa com seus 2 filhos, na véspera de Natal. Quando seu marido chega, encontra a casa toda bagunçada, com os brinquedos das crianças espalhados por todos os lados. Irritado, ele começa a discutir com Della, despejando toda a sua frustração e dizendo que se arrepende amargamente de ter se casado com ela. Em um acesso de fúria, ele chega a esmurrar a parede enquanto a segura com violência, deixando claro o ambiente abusivo em que ela vive. Mais tarde naquela noite, Della sai de carro para comprar alguns utensílios de cozinha e enfeites de Natal em um shopping. Mas ao chegar lá, encontra as ruas completamente congestionadas e não consegue achar uma vaga para estacionar. Um segurança informa que não adianta procurar ali, porque não há mais vagas disponíveis, e orienta que ela estacione mais à frente. Enquanto procura um lugar, Della percebe um carro velho estacionado de forma irregular, ocupando o espaço de 2 vagas. Aquilo a deixa furiosa, já que agora será obrigada a parar longe e voltar andando até o shopping. No caminho, tomada pela irritação, ela decide deixar um recado para o dono do carro. Em um bilhete, escreve sua indignação pelo estacionamento irresponsável e coloca o papel no para-brisa do veículo. Já dentro do shopping, Della encontra uma antiga colega da escola que não via há anos. Mas o reencontro rapidamente se torna desconfortável. A mulher começa a se exibir dizendo que concluiu os estudos, coisa que Della não conseguiu fazer, e que se casou com um homem que a ama. Ela ostenta sua vida luxuosa, cheia de dinheiro e conforto, claramente tentando provocar inveja antes de ir embora. Depois desse encontro humilhante, Della pega tudo o que precisa e vai ao caixa, mas passa por mais um constrangimento. Seu cartão de crédito é recusado. Sem alternativa, ela precisa pagar com o pouco dinheiro que tem na bolsa. Ao sair do shopping, ela percebe que o carro velho continua estacionado ocupando 2 vagas, mas o bilhete que havia deixado desapareceu. Dentro do carro, Della se prepara para ir embora, mas de repente um veículo para atrás dela, bloqueando sua saída. Ao descer para ver o que está acontecendo, percebe que é justamente o carro velho. De dentro dele, saem 4 homens que fazem parte de uma gangue de rua. Chunk, o líder, Rui, seu parceiro mais próximo, além de Thomas e Ving. Eles cercam Della e começam a ameaçá-la por causa do bilhete, exigindo que ela vá com eles. Assustada, Della empurra um deles, iniciando uma discussão. Nesse momento, o segurança do shopping aparece para defendê-la e ordena que os homens vão embora, ameaçando sacar sua arma. Mas Chunk é mais rápido. Toma a iniciativa e atira no segurança, finalizando-o ali mesmo. Ao ver aquela cena horrível, Della entra em pânico. Ela corre de volta para o carro e acelera desesperadamente, passando pelo meio-fio e atravessando a calçada para escapar. Os criminosos entram no carro e começam a persegui-la, atirando contra o veículo enquanto ela foge. Della tenta ligar para a polícia, mas seu celular está sem bateria. Pouco depois, ela para em um posto de gasolina para pedir ajuda, mas o lugar está fechado e completamente vazio. Sem saber para onde ir, Della segue por uma estrada desconhecida. A pista está molhada e o carro começa a deslizar. Mais adiante, ela encontra uma interdição na estrada e acaba batendo contra as placas, que ficam presas no para-brisa e bloqueiam sua visão. Sem conseguir controlar o carro, ela avança e colide contra uma pilha de madeira, causando um acidente ainda pior. Depois do impacto, Della tenta ligar o carro, mas ele não funciona. Desesperada, desce para verificar o motor, mas não consegue abrir o capô porque ele ficou preso entre as madeiras. É nesse momento que os homens chegam ao local. Porém, ao tentarem avançar, o carro deles fica atolado sobre um monte de areia. Aproveitando a chance, Della pega um sinalizador no porta-luvas, abre o porta-malas, pega uma caixa de ferramentas e corre para se esconder atrás das pilhas de madeira. Os 4 homens saem do carro e começam a procurá-la. Chunk quebra o vidro de uma caçamba próxima, em uma área que parece ser um condomínio abandonado em reforma, e encontra uma lanterna. Rui está assustado e quer ir embora, mas Chunk está decidido a encontrar Della custe o que custar. Tomada pelo medo, Della corre para algumas casas abandonadas do local. Chunk a vê e imediatamente o grupo vai atrás dela. No meio dos entulhos, Della tenta se esconder, mas pisa em falso em uma madeira e cai, ficando presa em arames farpados. Ao ouvirem o barulho, os homens correm até o local. Por sorte, ela consegue se soltar a tempo e se esconde dentro de um enorme caixote de madeira. Mas Della está ofegante e Chunk escuta sua respiração. Ele remove a tampa e a encontra escondida ali dentro. Thomas tenta puxá-la pela roupa, mas Della reage e o empurra. Furioso, ele parte para cima, mas Chunk o manda se acalmar e decide falar com ela. Com um tom perturbador, ele elogia a aparência de Della, dizendo que ela é ainda mais bonita pessoalmente do que na foto de sua identidade. Em seguida, manda Ving queimar o documento.
Chunk pergunta o que há dentro da caixa de ferramentas. Della então abre devagar, mas de repente pega uma chave inglesa e arremessa contra ele. Logo em seguida, ela salta por um buraco no fundo do caixote, levando a maleta consigo. Rui tenta pular atrás dela, mas tropeça e cai de mau jeito, quebrando o pescoço na queda. Sem perder tempo, Della sai correndo da casa e foge em direção à floresta. Os 3 homens que restaram ficam revoltados com a morte de Rui e imediatamente entram na floresta atrás de Della. Antes de começar a caçada, Chunk acende os refletores do carro para iluminar a área e facilitar a perseguição. Enquanto tenta escapar, Della tropeça nas raízes de uma árvore e acaba ferindo a perna. Pouco depois, os criminosos encontram rastros de sangue e percebem que ela está machucada, concluindo que não deve ter ido muito longe. Mais à frente, Della atravessa um córrego, mas acaba sendo vista. Thomas corre atrás dela e consegue alcançá-la, mas Della reage com um chute, derrubando-o. Nesse momento, Ving se assusta com uma sombra entre as árvores e entra em pânico, dizendo que é o espírito do amigo morto. A distração dá a Della tempo para fugir novamente, enquanto Thomas continua a perseguição sozinho. Durante a corrida, ele se enrola em uma planta e cai, dando a Della alguns segundos preciosos para se esconder. Mas pouco depois, Thomas a encontra. Sem saída, Della pega uma chave de rodas da caixa de ferramentas e golpeia Thomas no pescoço, derrubando-o. Quando ele tenta se levantar, ela acerta seu nariz e em seguida desfere um golpe na cabeça, finalizando-o ali mesmo. Não demora para Chunk e Ving encontrarem o corpo de Thomas. Ving fica apavorado e quer desistir daquela caçada, mas Chunk está obcecado por vingança e obriga o comparsa a continuar. Mais adiante, Della chega a outro córrego e para por um instante para fazer xixi. Quando os 2 homens voltam a encontrá-la, Chunk dispara várias vezes com sua arma, mas erra os tiros. Della sai correndo e desaparece novamente entre as árvores. Para aumentar as chances de capturá-la, os 2 decidem se separar. Escondida entre a vegetação, Della vê Ving parado logo à sua frente, completamente perdido e desorientado. Ela pega uma ferramenta pontiaguda na caixa e ataca por trás, cravando o objeto no pescoço dele e finalizando o 3º integrante da gangue. Pouco depois, Chunk encontra o corpo de Ving. Mesmo sozinho, ele não desiste. Sabendo que Della está por perto, começa a provocá-la psicologicamente. Ele diz que encontrou a agenda na bolsa dela e que agora sabe onde ela mora, ameaçando fazer mal aos seus filhos. Desesperada, Della se revela e implora para que ele não faça nada com eles. Chunk se aproxima lentamente e muda o tom, dizendo que jamais faria isso, porque não é esse tipo de pessoa. Ao mesmo tempo, lamenta a morte dos amigos e reclama que agora está sozinho. Percebendo a fragilidade emocional dele, Della decide manipulá-lo. Ela diz que odeia o marido porque é maltratado em casa, e afirma que preferiria estar com alguém como ele. Chunk acredita. Ele se aproxima ainda mais e os 2 acabam se beijando, mas logo depois, ele saca a arma e diz que mesmo assim, precisa matá-la. É então que Della faz um último pedido. Ela diz que quer fazer uma coisa com ele naquela floresta antes de qualquer coisa. Os 2 começam a se envolver. Quando Chunk baixa a guarda, Della ativa o sinalizador que estava escondido no bolso. A luz intensa explode diante do rosto dele, cegando-o momentaneamente. Aproveitando a oportunidade, ela toma a sua arma e atira no peito dele. Assim, Della finaliza o último integrante da gangue. Depois de sobreviver àquela longa noite, Della volta até seu carro. Ao abrir o capô, percebe que o problema era apenas um fio da bateria solto. Ela reconecta rapidamente, entra no carro e volta a dirigir pela estrada com o para-brisa destruído. Durante o trajeto, surge um alerta no painel indicando falha no motor, mas ela já está perto de casa e continua dirigindo mesmo assim. O carro vai perdendo força aos poucos até parar de vez bem em frente ao portão do condomínio. Della pega as compras e segue andando sob a chuva, cantarolando uma música de Natal como se tudo estivesse finalmente acabando. Ao entrar em casa, o marido reclama por ela ter chegado tarde. Sem responder, Della vai direto ao quarto e observa os filhos dormindo tranquilamente. Quando volta para a sala, encontra o marido bebendo. Ele começa a insultá-la, chamando-a de imunda por ter sujado a casa com os sapatos cheios de lama. Della se aproxima em silêncio. O homem pergunta qual presente ela preparou para ele naquele Natal. Então, calmamente, Della aponta a arma para ele e responde: "Nada", e atira. E assim termina o filme enquanto ela está fora. Se você gostou da história, não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal para não perder os próximos recaps. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo, valeu e até mais!